TV Candidez. Aqui a cidade tem muito mais espaço. Fundação Jaime Martins. Promovendo cidadania. Programa Amostra Grátis da Saúde. Oferecimento Unimed Divinópolis. Plano participativo empresarial. Melhor custo para a sua empresa. Mais benefícios para seus funcionários. Megascan. Ressonância magnética ao seu alcance. E Laboratório Lister, porque confiança é tudo. Olá, muito boa noite. Começa agora pela TV Candidez, o Amostra Grátis, o programa que é apresentado ao vivo toda terça-feira, sempre a partir de 9 da noite. Dentro da proposta da TV Candidez, quer levar informação com prestação de serviço, você já sabe que toda semana nós estamos ao vivo na terça, com a nossa reprise no sábado, a partir de 1 da tarde. A direção da TV Candidez continua mantendo toda a sua estrutura para que possamos levar até você, telespectador, um programa de saúde ao vivo, onde você pode participar conosco, enviando a sua pergunta, tirando a sua dúvida. Nesta terça-feira, que é a terceira terça-feira do ano, hoje é dia 18 de janeiro de 2022. Fez calor em Divinópolis hoje, sem chuva. Eu não posso perder tempo. Vou apresentar agora meu entrevistado dessa noite. Com muito prazer, pela primeira vez em 2022, eu recebo o médico ortopedista Dr. Henrique Prudente. Ele que é médico ortopedista e que faz parte da equipe da O2 Hiperbárica. Dr. Henrique Prudente, muito boa noite. Programa Amostra Grátis. Prazer receber aqui ao vivo nos nossos estúdios mais uma vez. Boa noite, Samuel do Vale, aos telespectadores do Amostra Grátis da TV Candidez. É uma satisfação estar aqui mais uma vez falando aí da oxigenoterapia hiperbárica. Bacana, que legal. O Henrique, e evidentemente que num programa ao vivo, eu creio que nem tudo pode ser assim, muito combinado. Você esteve aqui em agosto do ano passado e nós tivemos na plena pandemia. Você está voltando agora, quase um ano e meio depois. Nós estamos ainda numa pandemia. As últimas notícias dão conta de que há um pequeno número crescente, né, de coronavírus, de Covid. E como é que tem sido a visão do médico, doutor Henrique Prudente, desde agosto até aqui? Como é que tem sido essa relação do médico e do paciente, que começou um pouco com medo, né, do paciente? E como é que você vê agora? O paciente está um pouco mais confortável de ir a um consultório, na sua opinião? Sim, né, eu acho que a gente vai adaptando um pouco essa nova realidade, né? A gente vê aí novamente casos crescentes, vê que o paciente fica um pouco mais receoso de procurar um atendimento que não seja de urgência, mas durante esse período, alguns meses atrás, praticamente normalizou, mas agora nessa nova onda a gente vê que realmente o pessoal fica mais receoso ao atendimento e um pouco com medo aí dessa nova onda aí de Covid, né? Doutor Henrique, vamos falar então sobre a questão da oxigenoterapia hiperbárica, para que o público que está nos acompanhando agora ao vivo possa entender o que é essa modalidade de tratamento da oxigenoterapia hiperbárica. Bom, a oxigenoterapia hiperbárica é um tratamento em que o paciente é colocado numa câmara vedada e submetido a um aumento de pressão. Esse paciente ele fica em torno de 2 a 3 atmosferas de pressão dentro dessa câmara, recebendo o oxigênio puro a 100%. Então, esse aumento de pressão com esse aporte de oxigênio de 100%, em torno de 5 vezes mais do que a gente tem na atmosfera padrão, faz com que você tenha muito mais concentração de oxigênio nos tecidos, em torno de 20 vezes mais do que se esse paciente estivesse no ar ambiente, na atmosfera normal. E esse aumento de até 20 vezes da concentração de oxigênio dos tecidos promove uma cadeia de fatores aí do organismo, na fisiologia, como
né, aumento da ativação dos leucócitos, das células de cicatrização e de muitas outras coisas que vão trazer diversos benefícios aí para o paciente. Legal. Olha só, o telespectador que está nos acompanhando no início do programa, o nosso WhatsApp está na tela, que é o 999326228. Para você que está ligando a TV Candidez agora, nós estamos no início do programa Amostra Grátis da Saúde e recebendo hoje com muito prazer a presença do Dr. Henrique Prudente, ele que é médico ortopedista e que faz parte da equipe da O2 Hiperbárica. Dr. Henrique, quando é que é indicado a oxigenoterapia hiperbárica? Você pode fazer um resumo aí para a gente? A oxigenoterapia hiperbárica, na verdade, ela foi desenvolvida principalmente durante a construção da ponte de Nova York, em que os mergulhadores, os trabalhadores, na verdade, que faziam o serviço sobre uma pressão maior, eles desenvolviam a doença descompressiva, né? Então, foi criado em torno de 1880 a primeira câmara hiperbárica para tratamento da doença do mergulhador, da doença descompressiva. E viu-se outros benefícios, né, durante os estudos, esses trabalhos, e principalmente em torno de 1930, que foi mesmo utilizado para tratamento principalmente das feridas, que hoje é o carro-chefe aí da oxigenoterapia hiperbárica, né? A grande parte dos pacientes utilizam esse tratamento para o tratamento de feridas, seja ela aguda, crônica, de diversas causas, mas a oxigenoterapia também trata a doença do mergulho, vai tratar a síndrome do compartimento, no caso de uma infecção, ela aumenta a atividade do antibiótico, tendo um melhor resultado, na intoxicação por monóxido de carbono, entre diversas outras atividades que já é reconhecida na medicina e outras que ainda são off-label, que a gente chama. Não tem tanto estudo, não tem tanta evidência, mas nota-se muito resultado. Então, esses estudos ainda em andamento e espero que em breve tenha novidades para o tratamento de outras patologias também. Você falou aí uma série de doenças, patologias que são tratadas pela oxigenoterapia hiperbárica. Porque parece que no começo muita gente só falava na questão das feridas, né? E como você falou, parece que é o carro-chefe, que Isso. é o que demanda mais. A grande indicação, o maior volume de pacientes para o tratamento de feridas. Existem doenças como, por exemplo, a surdez e cegueira súbita, né, que é uma causa isquêmica de arteriolas do ouvido ou da retina, que o paciente, né, precisa iniciar um tratamento precoce para não desenvolver uma surdez ou cegueira definitiva e utiliza-se a medicina hiperbárica para tratar isso, né, associada a outros tratamentos, medicações, mas é também uma das indicações de tratamento até no rol da autorização de convênios, né. Legal. E para a gente fechar esse primeiro bloco, o telespectador pode continuar participando conosco. No que diz respeito a feridas, é claro que cada paciente é paciente, cada, digamos, lesão que é apresentada é muito diferente de uma da outra. Mas existe um número mínimo de sessões que devem ser feitas com relação para se tratar essa ferida, por exemplo? Não, todo tratamento ele é individualizado, né? Então, assim, igual você falou muito bem, a ferida é um nome muito genérico, né? Então, você tem diversos tipos, diversos momentos da ferida, diversas causas. Então, é individualizado para cada paciente. Tem paciente que vai fazer 3 sessões e pacientes com uma ferida maior, mais crônica, até 30 ou mais sessões. Legal. Você pode participar conosco, mandando a sua pergunta. O programa está só começando. É o nosso primeiro e breve intervalo. Daqui a pouco a gente volta na sequência do programa ao vivo nessa terça-feira.
A Mega Scan agora conta com mais uma nova máquina de ressonância magnética, o que há de mais moderno em diagnósticos por imagem do país. Os exames são realizados de forma mais rápida, silenciosa e confortável. Mega Scan, excelência em ressonância. O2 Hiperbárica, pioneiros no Centro-Oeste Mineiro em tratamento de feridas através da oxigenoterapia hiperbárica. Centro especializado no tratamento de feridas de difícil cicatrização. Mais de 100 mil sessões realizadas e mais de 8 anos atuando em toda Minas Gerais. Uma câmara para cada paciente. Cuidado individualizado. Estamos bem localizados em um ponto consagrado no atendimento a pacientes. O2 Hiperbárica, Rua Paraíba 140, Centro, Divinópolis. Ligue e agende sua consulta. 3027-7399. Chega de fila! Meu nome é Iva. Sou a nova atendente virtual da Unimed Divinópolis. Veja o que posso fazer para te ajudar. Autorização de guias, emissão de boletos, negociação e muito mais. Por que ficar esperando na fila? Me chame no WhatsApp ou pelo site. A Mega Scan agora conta com mais uma nova máquina de ressonância magnética, o que há de mais moderno em diagnósticos por imagem do país. Os exames são realizados de forma mais rápida, silenciosa e confortável. Mega Scan, excelência em ressonância. Muito bem, de volta ao vivo nesta terça-feira, hoje é 18 de janeiro. Na nossa dica de saúde de hoje, em nome da Unimed Divinópolis, eu conversei com o cirurgião bariátrico Dr. Cláudio Roberto Almada. E o nosso diretor Túlio coloca pra gente essa pequena dica. E na dica de saúde do programa de hoje eu vou conversar com o médico Dr. Cláudio Almada, cirurgião bariátrico, que é uma referência em todo o estado de Minas Gerais. Vamos falar sobre a questão da obesidade mórbida. Dr. Cláudio Almada, programa Mostra Grátis, boa noite, TV Candidez. O que é importante o paciente da obesidade mórbida saber e qual que é o passo fundamental que ele deve tomar para evitar a obesidade mórbida por muito tempo da sua vida? Boa noite a todos, boa noite Samuel do Vale, ao programa Mostra Grátis da Saúde, TV Candidez. O paciente obeso mórbido, ele é já um paciente que tem indicação absoluta de cirurgia, né? Para que o paciente entenda o porquê dessa indicação absoluta, é muito importante que ele procure um médico especialista na área para que oriente ele o caminho que ele deve tomar. Então, a princípio, o paciente obeso mórbido, ele tem uma chance muito pequena de conseguir perder peso e manter esse peso perdido pelo resto da vida. Esse é o motivo pelo qual esse paciente ele tem indicação de cirurgia. Também esse paciente geralmente carrega consigo doenças graves associadas e que vai ter uma diminuição significativa da sua expectativa de vida. Nós sabemos que o paciente obeso mórbido ele vive menos de 25 a 30% do que viveria. Então é muito importante que esse paciente entenda a gravidade da situação, procure um médico especialista para que ele oriente para ele passar ou não a fazer parte dos pacientes que entrarão para a cirurgia bariátrica. Fazer parte ou não da cirurgia bariátrica vai depender de cada paciente. O paciente tem que entender qual é o compromisso dele para com a cirurgia e se ele vai aceitar ou não. Mas para isso ele precisa passar no especialista para que o especialista explique para ele como tudo funciona. Portanto, foi a nossa dica de saúde do programa Mostra Grátis desta terça-feira. Aí, portanto, a nossa dica de saúde desse primeiro bloco em nome da Unimed Divinópolis, hoje com o médico Cláudio Roberto Almada.
No próximo bloco, eu vou trazer outra dica de saúde da oftalmologia. De volta com o meu entrevistado hoje, eu estou recebendo com muito prazer no estúdio da TV Candidez a presença do médico ortopedista, Dr. Henrique Prudente. Nós já contamos um pouco da história aqui do médico Henrique Prudente em agosto de 2020. Para quem não sabe, o Henrique, ele meio que entra para a história aqui da medicina de Divinópolis, uma vez que ele é o primeiro formando da medicina aqui em Divinópolis, nascido aqui na cidade. Você é da primeira turma, não é isso, Henrique? Isso, fizemos essa semana 8 anos de formado da primeira turma aí de Divinópolis. E desta turma eu era o único divinopolitano, né? E dessa turma alguém ficou em Divinópolis para atuar aqui ou não? Ficaram. Tem um colega, o Leonardo, que é anestesista do hospital, a Biqueila, que também está aí atuante, né? E os outros voltaram mais aí para as suas regiões, na maioria. Que legal. Então nós já falamos um pouco da história do Henrique, doutor Henrique Prudente, que é médico ortopedista, que ele é ortopedista também. E eu tenho aqui um depoimento nesse segundo bloco, Henrique, de uma paciente muito querida sua e que se tornou uma paciente assim, muito especial 8 meses atrás, quando ela sofreu um gravíssimo acidente. Muitos aqui que são da corrida de rua de Divinópolis e que praticam também o bike tomaram conhecimento desse acidente gravíssimo que aconteceu com a Lina Coelho. A Lina, que é bastante conhecida, né? Faz parte do staff do Banco do Brasil e também é corredora e também atleta de bike. O acidente dela foi muito sério. Ela foi atendida por você, por outros médicos também. Sim. Ela deixou aqui um depoimento. Eu vou pedir ao nosso diretor Túlio que coloque para a gente e eu vou pedir a sua atenção nesse depoimento da Lina Coelho, por gentileza, Túlio. Boa noite, Samuel do Vale. Meu amigo e amizade boa que o esporte nos presenteia. Hoje, a convite de surpresa, né, você me pediu para falar de um entrevistado muito especial, que é o Dr. Henrique Prudente. Boa noite, primeiramente, a todos do programa Amostra Grátis da Saúde de Divinópolis. Meu nome é Lina Nogueira Coelho, eu sou paciente do Dr. Henrique Prudente, aliás, eu fui, né? Gente, falar do Dr. Henrique é bem tranquilo. Ele é um médico muito tranquilo, é uma pessoa muito tranquila. E, doutor Henrique, para você, eu já te agradeci várias vezes, mas eu torno isso público hoje, pedido do meu amigo Samuel. Algumas pessoas me conhecem do trabalho, principalmente do esporte que eu participei, grande parte da minha vida, com amigos da corrida, grupos de corrida de rua, pequenos campeonatos de Divinópolis e região, amigos de tantos percursos do ciclismo. Eu sofri um grave acidente o ano passado. Sofri um atropelamento enquanto eu saía da minha casa no centro da cidade, em maio. Amanhã vai completar 8 meses. E o Dr. Henrique fez parte de uma grande e excelente equipe de médicos que me atenderam e me salvaram a vida. E por muito pouco eu fico sem andar. Hoje eu vou agradecer especialmente a você, Dr. Henrique, um dos meus médicos. Nós estávamos num momento crítico aqui na cidade e no mundo com o terror do Covid, ano passado, e eu vivi isso na pele, no CTI, em estado crítico. Mas ainda que todos estivessem de máscara e com uma infinidade de profissionais cuidando de mim e de várias outras pessoas com outras enfermidades, eu confundia tudo naquele momento de dor, mas ainda assim eu me lembro de muitos olhares amorosos e pacientes com a minha impaciência e com o meu desespero. E o olhar do Dr. Henrique foi um desses olhares que eu ainda me lembro, mesmo usando máscara. E eu te agradeço, Dr. Henrique, mais uma vez pela decisão no tratamento de um dos meus problemas, que você cuidou da fratura da minha perna. E foi uma experiência muito positiva, muito assertiva na sua especialidade, no meu tratamento. Eu agradeço também ao Samuel e Dr. Henrique, parabéns pela sua atuação e a sua postura como médico aqui na cidade. Tá? Um grande abraço para todos e boa noite. Samuel, muito obrigado pela oportunidade. Eu espero que a gente realmente encontre nas corridas de rua e quem sabe na São Silvestre, igual você me falou. Um abraço. Boa noite. Um abraço para a Lina. A gente viu, Lina, todo mundo aqui de Divinópolis que te conhece, até as pessoas que não te conhecem estão torcendo muito por você, pela sua recuperação. Eu gostei de te ver hoje da maneira como você esteve, né? Como você está respondendo a esse tratamento.
Eu gostaria de perguntar ao médico aqui, o doutor Henrique Prudente, né? Ele te atendeu, mas já até me atendeu também numa oportunidade lá no seu consultório. Como é que você recebe esse tipo de depoimento agora de uma paciente? Isso é gratificante, Henrique? Bom, é muito gratificante, né? Fica até emocionado. Foi um vídeo aí de surpresa, né? Que eu não esperava e é muito gratificante realmente tratar um paciente e ver ele recuperando, reabilitando, né? E estendo essas palavras a vários colegas médicos e outros profissionais da saúde, né? A equipe da neurocirurgia, da cirurgia torácica, outros colegas ortopedistas, né? Que ajudaram aí no tratamento da Lina. E realmente é muito gratificante, né? E ela está de parabéns pela recuperação, pela vontade de reabilitar, né? E uma recuperação de guerreira aí. Ela passou por várias cirurgias, né? Ela fez uma cirurgia grave do membro superior e uma cirurgia torácica, né? E teve outras fraturas, foram de tratamento conservador, mas está super bem aí agora. Que bacana, Lina. Um grande abraço para você, viu? Eu acho que todo mundo na torcida. E eu gostei muito de ver a maneira como eu vi ela hoje, já andando, né? Sim. Evidentemente ainda com certo apoio, o que é muito normal, porque ela está numa fase ainda de recuperação. Claro. Mas eu brinquei com ela, já ela vai estar de volta fazendo aquilo que ela gosta e aquilo que dá prazer a ela. Olha aqui, a gente está seguindo aqui com algumas perguntas para o doutor Henrique Prudente, médico ortopedista que faz parte da equipe da O2 Hiperbárica, que é parceira da TV Candidez, que é parceira do programa Amostra Grátis da Saúde. Você é ortopedista, como nós citamos agora nesse segundo bloco. E qual que é a relação com a oxigenoterapia? Tem algum tipo de relação? Sim, né? Muitas patologias e até complicações de cirurgias ortopédicas têm a indicação da oxigenoterapia hiperbárica. Na minha subespecialidade, que é a cirurgia do tornozelo e pé, nós temos muitos pacientes com os pés diabéticos, né? Que são aqueles pacientes com diabetes a longo tempo, muitas vezes descontrolados, que acabam desenvolvendo feridas nos membros inferiores, feridas graves que muitas vezes evoluem para amputação e óbito, né? E durante a minha residência na subespecialidade do pé, eu tive contato com centros de feridas em Belo Horizonte, de referência, e no retorno aqui para Divinópolis a gente viu essa carência, foi onde teve a oportunidade de fazer a gente montar o nosso centro de feridas, a O2 hiperbárica, junto com a oxigenoterapia hiperbárica, né? Existem também hoje protocolos, até centros de feridas nos Estados Unidos para tratamento de lesão esportiva também, né? Clubes como o Flamengo e o Corinthians têm a câmara hiperbárica dentro do seu centro de treinamento, porque é um dos métodos de recovery pós-atividades físicas mais intensas, no caso de jogadores. O Atlético faz no Mater Dei, né, o tratamento dos seus jogadores, e até aqui em Divinópolis, o Guarani, a gente já teve a oportunidade de tratar alguns atletas também. E dentro da sua clínica de ortopedia, você sente uma evolução também no tratamento para alguns casos? Porque você vai ter casos que você vai ter indicação e outros casos que você não vai ter indicação, né? Correto? A oxigenoterapia vai ter um bom resultado quando bem indicada, né? Então, por exemplo, uma cirurgia ortopédica que evolui com uma infecção, uma deiscência da ferida, uma osteomielite, que é a infecção do osso, é um dos tratamentos da oxigenoterapia hiperbárica, lesões tendíneas, pseudoartroses, que são quando a fratura não cola, né? A gente chama de pseudoartrose, também é uma indicação da hiperbárica, e o carro-chefe, né, particularmente da cirurgia do pé, que é o tratamento do pé diabético. E também feridas traumáticas com lesões de pele extensa, que o paciente perde cobertura de tecido, que ajuda muito aí nesse processo de cicatrização e uma melhor evolução. Uma telespectadora que não quis se identificar, ela pede para você comentar se a embolia gasosa pode ter indicação da oxigenoterapia hiperbárica. Sim. Foi bem objetiva a pergunta dela, não deu mais detalhes. De qualquer forma, agradeço aí a participação da telespectadora. O que acontece é que uma bolha de gás pode obstruir algum vaso, né? E quando você submete a
à hiperbárica, né, que é o aumento da pressão, essa bolha ela diminui de tamanho, podendo desobstruir esse sangue, esse vaso, né? É o que acontece mais ou menos com a garrafa de refrigerante. Quando ele está sob pressão, esse gás está difundido no líquido, né? Você não vê as bolhas ali quando o refrigerante está fechado. Quando você abre, né, que coloca na atmosfera que nós estamos aqui no momento, você vê as bolhas, né? Porque essas bolhas pequenas, elas aumentam de volume, né? E sim utilizada no tratamento de embolia gasosa. Bacana. O Eudes está te mandando aqui um grande abraço. Ele está me apontando aqui que o jogador Hulk do Atlético Mineiro tem uma câmara hiperbárica em casa. Mandou até o link aqui do jornal O Tempo, de julho de 2021. Você sabia desse detalhe? Tem uma câmera em casa. Isso aí deve ajudar. Por isso que ele está fazendo gol e está sendo... Com certeza. Alto rendimento. Ajuda muito assim, no recovery. Hoje é considerado o melhor recovery para uma atividade física. Olha, isso depois do jogo do futebol? Depois da atividade, né? Depois do jogo, porque durante a atividade física intensa, você tem lesões musculares, microlesões, né? Então, da mesma forma que uma ferida é uma lesão de pele, né, a oxigenoterapia também vai atuar na cicatrização de microlesões musculares. Você reduz o edema desse músculo, você retira toxinas, né, lactato desse tecido de uma forma mais efetiva e, né, o desempenho com certeza vai aumentar. Muito bem. Doença descompressiva. Peço ao doutor Henrique para comentar para a gente o que é e se tem tratamento com a câmara hiperbárica. O telespectador aqui não quis se identificar, não tem problema. O importante é que você possa participar conosco, sempre ao vivo aqui na terça-feira pela TV Cândido 10. Então, a doença descompressiva ocorre principalmente em mergulhadores que fazem mergulhos longos ou mais profundos. Ocorre, por exemplo, em mergulhadores de plataforma, né, de petróleo, é muito relativamente comum. E toda plataforma de petróleo tem uma câmara hiperbárica. Porque o paciente, quando ele faz um mergulho profundo, o mergulhador, no caso, né, essas moléculas dele essas bolhas de gás vão ficar muito pequenas por causa da alta pressão que ele está no fundo do mar, do rio, que seja. E quando ele retorna, né, ele tem que voltar para a atmosfera que nós estamos de forma lenta, porque senão essas bolhas estendem de forma rápida, causando barotraumas, né, que são lesões de ouvido, pulmonar, obstruções de vasos sanguíneos. Então, na câmara hiperbárica, você consegue fazer essa descompressão mais lenta, né? Então, como aqui não é uma região de mergulho, né, mergulho profundo principalmente, não é uma indicação tão comum aqui. Mas a gente está cadastrado no Sistema Internacional de Mergulho, que é a ADAM, né? Então, qualquer acidente que tenha na região e precise do tratamento hiperbárico, a gente, sendo a clínica mais próxima, vai ser encaminhado para realizar o tratamento aqui. Para a gente fechar esse bloco, tem algum paciente que definitivamente ele não pode ser submetido a esse tipo de tratamento? Existem sim contraindicações absolutas, né? Um paciente com um pneumotórax descompensado, um paciente que esteja em tratamento de alguma doença do ouvido, né, com otorrino, da membrana, mas assim, todo paciente a gente consegue, né, adaptar um pouco, fazer com uma menor pressão, mas principalmente um pneumotórax descompensado, não tratado, é o paciente contraindicado. Olha só, no terceiro bloco, que vai ser o próximo bloco, nós vamos continuar falando sobre esse tema dos benefícios da oxigenoterapia hiperbárica e anunciar também que a O2 vai estar de casa nova já a partir agora de fevereiro. É o nosso segundo e breve intervalo, daqui a pouco a gente volta na sequência do programa de hoje.
A Mega Scan agora conta com mais uma nova máquina de ressonância magnética, o que há de mais moderno em diagnósticos por imagem do país. Os exames são realizados de forma mais rápida, silenciosa e confortável. Mega Scan, excelência em ressonância. O2 Hiperbárica, pioneiros no Centro-Oeste Mineiro em tratamento de feridas através da oxigenoterapia hiperbárica. Centro especializado no tratamento de feridas de difícil cicatrização. Mais de 100 mil sessões realizadas e mais de 8 anos atuando em toda Minas Gerais. Uma câmara para cada paciente. Cuidado individualizado. Estamos bem localizados em um ponto consagrado no atendimento a pacientes. O2 Hiperbárica, Rua Paraíba 140, Centro, Divinópolis. Ligue e agende sua consulta. 3027-7399. Chega de fila! Meu nome é Iva. Sou a nova atendente virtual da Unimed Divinópolis. Veja o que posso fazer para te ajudar. Autorização de guias, emissão de boletos, negociação e muito mais. Por que ficar esperando na fila? Me chame no WhatsApp ou pelo site. A Mega Scan agora conta com mais uma nova máquina de ressonância magnética, o que há de mais moderno em diagnósticos por imagem do país. Os exames são realizados de forma mais rápida, silenciosa e confortável. Mega Scan, excelência em ressonância. Muito bem, é o nosso terceiro bloco do programa Amostra Grátis da Saúde, dessa terça-feira, dia 18. E a nossa dica de saúde desse bloco é com a oftalmologista, a doutora Maria Carolina de Miranda Melo, em nome da Unimed Divinópolis, e o Túlio coloca pra gente. Eu gostaria que você falasse para a gente quais são as doenças mais comuns que podem ocorrer em recém-nascidos. Na verdade, no recém-nascidos são muito raras, felizmente são muito raras. Mas doenças como catarata congênita, glaucoma congênito, quando diagnosticados, precisam ser tratados com muita urgência. Então, é por isso essa primeira avaliação. Apesar de serem raras, precisam de tratamento rápido. Eu gostaria que você falasse para a gente sempre ouve falar muito na questão do teste do pezinho, que ficou muito em voga, muito marcado na última década. E agora se comenta também sobre a questão do teste do olhinho. O que é o teste do olhinho e qual que é a importância dele? O teste do olhinho é o primeiro exame do bebê. Ele pode ser feito até no berçário, no hospital pelo pediatra. Quando isso não é possível no hospital, a mãe tem alta, o bebê não consegue ser feito esse exame, o pediatra ele encaminha para avaliação pelo oftalmologista, porque é o primeiro exame do bebê. Pais que carregam doenças dos olhos, que tipo de atenção devem ter com a chegada dos filhos? Ele deve se preocupar com relação a isso? Na verdade, nesses exames de rotina, a gente sempre avalia o quadro todo da saúde ocular desde a criança. Então, assim, os pais que têm alguma doença, claro, a gente vai ficar mais atento a isso, porque algumas doenças são genéticas. Mas no exame de rotina, a gente consegue diagnosticar essas doenças. Então, é importante essa avaliação de rotina. Mesmo aquela criança que não percebe dificuldade, que não reclama, que o pai não observa uma dificuldade. Nós falamos agora sobre a questão das doenças em recém-nascidos, a gente ouve também falar na questão da catarata congênita em crianças com menos de 1 ano de idade. Isso pode ocorrer e qual que é o tipo de tratamento? Pode ocorrer. O tratamento é cirúrgico, um tratamento precoce. Isso no teste do olhinho a gente consegue diagnosticar também. Ok. Bom, tem um outro assunto agora que também é muito presente. Ele é... Muito bem, obrigado aí ao nosso diretor Túlio. Um abraço para a médica oftalmologista, a doutora Maria Carolina de Miranda Melo, para também o doutor Steve. De volta com o meu entrevistado ao vivo aqui no estúdio da TV Candidez, nessa terça-feira. Estamos iniciando 2022. Estou ao lado aqui do doutor Henrique Prudente, divinopolitano, formado aqui pela nossa
Universidade Federal São João del Rei, campus Divinópolis. O Henrique, estou recebendo aqui muitas mensagens e nessa pegada final aqui do programa, é muita gente que está mandando mensagem. Antes de ir aqui nas perguntas, você tem aí um número de quantas sessões já foram realizadas aqui em Divinópolis pela O2 Hiperbárica? Desde a inauguração já foram mais de 2.000 sessões. No ano passado, 2021, fizemos 1.440 sessões de oxigenoterapia e quase 3.000 curativos, né? Então, assim, um volume importante de uma área que era relativamente carente aqui em Divinópolis. Então, né, tinha essa demanda e hoje a gente consegue atender, né, e esperamos que cada vez mais. E eu falava no outro bloco da mudança de endereço da O2 Hiperbárica que começou aqui em 2020, no Inó, na rua Paraíba 140, que entra a 1º de junho e a Getúlio Vargas. E agora acontece uma mudança. Por que da mudança e onde vai ser a nova casa? Então, na verdade, né, assim, o Inó foi um parceiro muito importante nesse início, né, que ajudou bastante aí para a gente iniciar. Só que, no entanto, a oxigenoterapia hiperbárica ela é muito indicada para pacientes internados, né, durante a internação hospitalar. E o fato da nossa clínica inicialmente ser fora do hospital trazia algumas dificuldades e limitações que, às vezes, a gente não conseguia oferecer esse tratamento para o paciente que está internado, né? Então, desde o meio do ano passado até mais, a gente já iniciou uma conversa com o São João de Deus e agora nós temos quase pronta a nossa unidade, né, que fica dentro do São João de Deus, uma clínica independente, mas dentro do hospital, que vai conseguir fazer esse tratamento para o paciente internado de uma forma mais fácil, porque esse tratamento ele é diário, de segunda a sexta. Então, necessitava esse deslocamento do paciente do hospital para a clínica com ambulância diariamente, né? Isso, né, o paciente às vezes mais grave não conseguia fazer esse deslocamento e a gente não conseguia oferecer o tratamento. Então, agora com a clínica O2 dentro do São João de Deus, a gente vai continuar fazendo os curativos e oxigenoterapia ambulatorial da mesma forma, mas também atender melhor e mais confortável o paciente que está internado. E já tem uma data? Quando é que começa essa nova prestação de serviço, esse novo endereço que é no Hospital São João de Deus? Já temos uma data, tivemos um atraso na obra por causa das chuvas, né? Mas no dia 7 de fevereiro, se tudo der certo, a gente já vai estar funcionando no São João de Deus. Vamos fazer a transição ali na primeira semana de fevereiro. Que bacana, que legal. O telefone continua o mesmo por enquanto? O telefone continua o mesmo, 3027-7399. Né? Tem o Instagram, que é O2 Div Hiperbárica, e Facebook, outras redes sociais. E é fácil encontrar a gente aí no Google, né? E nas redes sociais. Que legal. Aí. Então, a partir do dia 7 de fevereiro, talvez não seja uma data exata, né? Pode ser que seja no dia 8, enfim, mas a ideia é que seja no dia 7, Nossa né? programação é já no dia 7, está funcionando e atuante lá. Que legal, né? Que bacana. Der tudo certo aí. Olha só, tem aqui uma pergunta do Daniel. A pergunta do Daniel é bem pessoal aqui, pontual, não sei como é que você vai ajudar ele. Pergunta ao doutor Henrique, eu sinto umas coceiras e dores no calcanhar direito. Qual que seria a possível patologia e como proceder? Daniel, vamos ver como é que o doutor Henrique pode te ajudar. Assim, são sintomas, né, bem específicos, que podem ser várias doenças ali. Né? O calcanhar, ela vai ter a fasciite plantar, uma tendinite insercional, pode ser alguma artrose ali da articulação subtalar. Então, o ideal é avaliar melhor o paciente, examinar, talvez algum exame complementar, para ter um diagnóstico certo e tratar da forma adequada. Olá, Samuel, boa noite. Meu nome é Carolina. Meu pai vai fazer uma cirurgia do menisco. Após a cirurgia, ele pode fazer a oxigenoterapia hiperbárica para ajudar na recuperação? Carolina, obrigado pela sua pergunta. Vamos ver como é que o doutor Henrique Prudente vai te ajudar nessa resposta. Bom, a cirurgia do menisco geralmente é uma cirurgia artroscópica, né, que é pouco invasiva. São feitos por câmeras
né, e que geralmente fazem 2 perfurações pequenas no joelho. Então, assim, não é uma ferida extensa que necessite tanto cuidado ali na cicatrização. Sem dúvida, vai trazer benefício no controle de dor, numa reabilitação mais rápida, mas não seria ali a melhor indicação da oxigenoterapia hiperbárica. Agora, cirurgias plásticas extensas, cirurgias abdominais extensas, cirurgia principalmente de retalho e enxerto, que são cirurgias que o tecido está pouco vascularizado, seriam melhores indicações da oxigenoterapia hiperbárica. O Celso está pedindo aqui para você comentar se tem efeitos colaterais e complicações que podem acontecer nesse tipo de tratamento. Você recebe, você e toda a equipe da O2, esse tipo de questionamento sobre a questão de efeito colateral? Sim, existe sim, né, efeitos colaterais, complicações. A mais comum é a ansiedade do paciente, né, porque ele fica fechado dentro de uma câmara. Por mais que ela seja 100% de acrílico, né, o paciente ele pode desenvolver essa ansiedade e não conseguir fazer o tratamento. Mas nós temos protocolos orientados pela franquia, né? Nós somos aí um franqueado da O2 hiperbárica, então todo paciente é feita uma anamnese, se precisa exames complementares, avaliação do cardiologista do paciente, se ele é um paciente com uma insuficiência cardíaca, por exemplo. Então, antes da sessão é feito sinais vitais, glicemia, pressão, temperatura. Então, a gente fecha bastante para não ter uma complicação durante esse tratamento. E as únicas intercorrências que a gente teve foram crises de ansiedade que o paciente não tolerou fazer. Tem algum desconforto, que é a pressão no ouvido, como se estivesse voando, né, de avião ou subindo, descendo serra, que é aquele desconforto no ouvido, mas que a maioria dos pacientes toleram super bem aí. Muito bem. Uma telespectadora também que não quis se identificar, ela pergunta se tem uma diferença de queimaduras no tratamento da oxigenoterapia. Ela teve um parente que teve uma queimadura, só que é considerada queimadura elétrica. Como é que você pode ajudar essa telespectadora, doutor Henrique? Sem dúvida, a queimadura é uma lesão de pele, né, um ferimento muitas vezes extenso, e que a oxigenoterapia hiperbárica é um tratamento adjuvante muito bom, né? A gente já tratou crianças, adultos com queimaduras graves, né? Até de um acidente que teve com um caminhão-tanque, já deve ter 1 ano, que teve um motorista grande queimado, ele fez o tratamento com a gente e teve uma evolução fantástica. Então, ajuda na cicatrização, na epitelização mais rápida e também no controle de dor desse paciente. E, lógico, que associado, né, à analgesia, a curativos com coberturas adequadas, né, mas, sem dúvida, é muito diferente você tratar um paciente queimado sem oxigenoterapia hiperbárica e com oxigenoterapia hiperbárica. Legal, olha só, eu vou chamar o terceiro e último bloco. Daqui a pouco a gente vai fazer aqui algumas perguntas dos telespectadores. Você pode continuar mandando a sua pergunta para a gente. É o nosso terceiro e último intervalo. Daqui a pouco a gente volta para o fechamento do programa de hoje. A Mega Scan agora conta com mais uma nova máquina de ressonância magnética, o que há de mais moderno em diagnósticos por imagem do país. Os exames são realizados de forma mais rápida, silenciosa e confortável. Mega Scan, excelência em ressonância.
O2 Hiperbárica, pioneiros no Centro-Oeste Mineiro em tratamento de feridas através da oxigenoterapia hiperbárica. Centro especializado no tratamento de feridas de difícil cicatrização. Mais de 100 mil sessões realizadas e mais de 8 anos atuando em toda Minas Gerais. Uma câmara para cada paciente. Cuidado individualizado. Estamos bem localizados em um ponto consagrado no atendimento a pacientes. O2 Hiperbárica, Rua Paraíba 140, Centro, Divinópolis. Ligue e agende sua consulta. 3027 7399. Chega de fila. Meu nome é Iva. Sou a nova atendente virtual da Unimed Divinópolis. Veja o que posso fazer para te ajudar. Autorização de guias, emissão de boletos, negociação e muito mais. Por que ficar esperando na fila? Me chame no WhatsApp ou pelo site. A Mega Scan agora conta com mais uma nova máquina de ressonância magnética, o que há de mais moderno em diagnósticos por imagem do país. Os exames são realizados de forma mais rápida, silenciosa e confortável. Mega Scan, excelência em ressonância. Muito bem, de volta ao vivo nesta terça-feira. Antes de voltarmos com a nossa entrevista com o Dr. Henrique Prudente, uma outra curta dica de saúde e o nosso diretor Túlio coloca pra gente. E na dica de saúde de hoje, eu volto a conversar com a doutora Patrícia Antonini, ela que é fisioterapeuta, especialista em microfisioterapia. Seja bem-vindo novamente ao programa Amostra Grátis da Saúde. Muito boa noite, doutora Patrícia. Boa noite, Samuel. Boa noite a todos do programa Amostra Grátis. E vamos falar mais um pouco de microfisioterapia. Então, é comum e pode-se fazer a microfisioterapia juntamente com outro tipo de terapia? Sim, ótima pergunta, Samuel. A microfisioterapia, ela é uma terapia complementar. Ela está ao lado de qualquer terapia, seja a psicologia, a psiquiatria, a própria fisioterapia na reabilitação física. Então, ela não, na clínica médica, então ela não tem essa restrição. Ela está ao lado. O que nós podemos dizer com relação a uma conversa com o paciente antes da sessão? Isso pode trazer benefícios para o tratamento? Sim. Eu falo muito isso, Samuel. Quando a pessoa chega, esse primeiro contato com o terapeuta é muito importante. E qual é a primeira pergunta que eu faço? O que te trouxe aqui? É a principal queixa. Às vezes tem inúmeras queixas, mas o importante é que o que trouxe, o que o motivou a estar aqui. E você cria todo um rapport, uma comunicação com aquele, né, com aquela pessoa que veio procurar você para auxiliá-lo. Então é muito importante este primeiro contato. Tá, portanto, a nossa dica de saúde de hoje com a doutora Patrícia Antonini, ela que é fisioterapeuta especialista em microfisioterapia. Obrigado pela presença. Obrigada, Samuel. Muito obrigada. Obrigado aí ao nosso diretor Túlio na nossa dica de saúde em nome da Unimed Divinópolis. De volta com o meu entrevistado dessa noite. Estou recebendo hoje com muito prazer o ortopedista doutor Henrique Prudente. A telespectadora Maria Silva, ela pergunta se a... Deixa eu abrir a mensagem dela aqui. Antes de abrir a mensagem dela aqui, deixa eu fazer aqui uma colocação da Miriam, que mandou aqui uma mensagem bem primeira. Olá, Samuel, parabéns pelo programa, doutor Henrique, excelente profissional, me ajudou muito com suas valiosas orientações para um tratamento de um joelho lesado. Meu carinho para você, doutor Henrique. Miriam aqui do centro, está dizendo hoje que o programa está bastante interessante. Obrigado, Miriam. Você quer responder a Miriam? Eu agradeço aí, né, pelo elogio e é um prazer aí ajudar mesmo. A Maria da Silva está perguntando se a anemia aguda também pode ser tratada com a oxigenoterapia. Sim, né, a anemia é uma indicação do tratamento da oxigenoterapia, porque um paciente anêmico, ele tem menos células que vão transportar o oxigênio na corrente sanguínea. Então, extremidades vão ficar mais isquêmicas, né? Com um aporte maior de oxigênio, você supre essa carência no carreamento do oxigênio pela hemoglobina. Então, a anemia aguda é uma indicação, sim, do tratamento da hiperbárica.
Olá, Samuel, boa noite. Minha mãe teve gangrena já há bastante tempo atrás. Recentemente, o médico disse que poderia ser feito esse tipo de tratamento, cirurgião vascular. Como é que o doutor Henrique pode nos ajudar? A telespectadora também não quis se identificar, não tem problema. O importante é que você participe conosco enviando a sua pergunta. Doutor Henrique, como ajudar essa telespectadora? Sim, né, a gangrena, ela muitas vezes desenvolve por uma insuficiência da artéria. Né? Na maioria das vezes, o paciente diabético de longo prazo. Como a artéria está obstruída, chega menos sangue, principalmente nos membros inferiores, no pé, e qualquer ferida que exista, a cicatrização é muito ruim, por causa da falta de oxigênio ali nos tecidos mais periféricos. Né? Então, a oxigenoterapia hiperbárica, você tem a difusão do oxigênio pelo líquido do corpo, não só pelos vasos sanguíneos, pela hemoglobina. Então, um vaso que ele está obstruído, o oxigênio vai chegar de outra forma nessa região que está isquêmica e causando essa gangrena. Então, você pode suprir essa falta de oxigênio com a hiperbárica e tratar, sim, esse paciente. Então, é uma das grandes indicações que a gente tem aí. O Antônio Tavares, do bairro Porto Velho, ele pergunta até quantos meses pode demorar um tratamento de uma difícil cicatrização? Ele não fala especificamente de quê. Obrigado, Tavares, pela sua pergunta. O que acontece? A gente sempre tenta otimizar a cicatrização de uma ferida. Né? A hiperbárica, ela é um tratamento adjuvante. Então, por exemplo, uma lesão por pressão sacral daquele paciente que fica muito tempo deitado, muitas vezes eles desenvolvem lesões muito extensas, de 15, 20 centímetros e profunda até o osso. Então, o que a gente faz? A gente melhora com a hiperbárica e curativo essa lesão, a ponto dela não ficar mais infectada, ficar com tecido granulado, e depois, com a ajuda dos colegas cirurgiões plásticos, a gente faz retalho para cobrir primariamente mais rápido essa ferida. Então, geralmente, a gente faz esse tratamento em torno de 30 sessões e já fica esse tecido adequado para fazer uma cobertura primária. Alguns pacientes fazem mais que isso, mas não é o comum. Geralmente, ali, uma lesão extensa, crônica, vai fazer em torno de 30 sessões. Orgulho de fazer parte da equipe da O2 Hiperbárica. Parabéns a todos. Aqui é o Bruno Enfermeiro. Está te mandando um abraço, Bruno. Um abraço para o Bruno, um parceiraço nosso que ajuda muito aí nos curativos, né, que tem uma relação muito bacana aí com os pacientes e é um braço direito aí nosso lá na clínica. Falando em Bruno, mandar um abraço para a Rebeca, mandar um abraço para a Marilda, né, da linha de frente lá da O2 Hiperbárica. Você quer aproveitar e citar o nome dos outros médicos envolvidos também? Todos os colegas, Gustavo Laranjo, o doutor Luiz Gustavo, o doutor Wendel, a doutora Cláudia, o doutor Gustavo Laranjo, o doutor Anderson, que são aí. E assim, a gente tem um colega também de Belo Horizonte, que é o doutor Roberto Zambelli, que tem um centro de feridas no Mater Dei, e ele orienta e ajuda bastante a gente aqui na O2 de Divinópolis. O que é que você gostaria de deixar marcado para o telespectador que nos acompanhou nessa entrevista nessa terça-feira à noite, nesse dia 18 de janeiro? O mais importante, na sua opinião, Henrique, dentro desse nosso tema da oxigenoterapia hiperbárica e os seus benefícios? Agradeço muito a oportunidade de falar da hiperbárica, que ainda, mesmo já reconhecido desde 1995 pelo Conselho Federal de Medicina, ainda é um tratamento pouco acessível e pouco conhecido, né? Então, assim, é uma oportunidade importante da gente esclarecer, falar das indicações e lembrar que é uma especialidade médica que fica muito difícil a gente falar em pouco tempo, mas acredito que dá para ilustrar um pouco e mostrar o que a gente oferece aí para os pacientes. Quero aqui agradecer a sua presença primeiro, né? Dizer que você continue com essa sua competência e com essa sua humildade, que eu acho que é uma característica muito própria do Henrique. Mande um abraço para a dona Bernadette, a sua mãe, né? Nós tivemos a oportunidade de trabalhar com ela lá na gestão do Aristide Salgado, desde 1993, depois com o Vladimir também, um abraço a ela, e um abraço a toda a equipe da O2 Hiperbárica. Obrigado pela presença, Henrique. Obrigado, agradeço aí você, Samuel, TV Candidez, mais uma vez aí pela oportunidade. Eu lembro a todos que a reprise do programa você acompanha no sábado, a partir de 13h. Ao vivo é na terça, aqui na TV Candidez. Boa noite, Henrique. Obrigado pela presença.
Para você que nos acompanhou, muito boa noite. A gente volta na próxima terça. Até lá. Programa Amostra Grátis da Saúde. Oferecimento Unimed Divinópolis. Plano participativo empresarial. Melhor custo para a sua empresa. Mais benefícios para seus funcionários. Megascan. Ressonância magnética ao seu alcance. E Laboratório Lister, porque confiança é tudo.